Bom, galera, aqui é o Tarcísio e estamos aqui com um vídeo novo também. Eu acho que vai ter que ser rápido porque a minha bateria está acabando, vou ter que ficar aqui apertando os botõezinhos, meu celular já era, né? Ainda bem que eu vou ganhar outro. Para falar um pouco sobre um hobby que eu desenvolvi durante a quarentena, resgatando uma coisa que eu fazia lá na infância, que é o desenho. E por que aqui no canal, Tarcísio? Porque eu desenho totalmente baseado em aventuras que eu jogo durante o RPG solo. Então eu comecei a desenhar, eu sempre gostei de desenhar, até meus 12, 13 anos, o meu sonho era ser desenhista, então eu treinava muito, e assim, pra idade até que eu desenhava bem, mas aí, né, como eu falei, né, minha família era meio desestruturada naquela época, infelizmente, com muitos problemas, e eu tive que deixar de lado muita coisa para poder sobreviver, né, e acabou ficando enterrado, e aí durante a quarentena, que eu fiquei sozinho, eu resolvi resgatar. Eu tinha um problema que eu nunca achei, eu nunca tinha achado o meu estilo, né? Eu sempre fui muito fã de HQs, né, de história em quadrinhos, é a coisa que eu mais amo no mundo, eu gosto mais de HQ do que até mesmo de RPG, por incrível que pareça. Mas eu nunca me identifiquei com nenhum dos dois gêneros de história em quadrinhos, tem 1 zilhão de gêneros, mas os dois gêneros que eu acompanhava, tá? Desculpa aí a gafe. Que é o quadrinhos americanos, né, que eu adoro, né, principalmente o Barry Windsor Smith, que é um cara que desenhou Conan durante muito tempo. E os mangás, que eu sempre gostei bastante de mangá, mas eu não me identificava enquanto estilo, nem com o estilo americano, nem com o mangá. Isso me atrapalhou muito, né, naquela fase lá de 12, 13 anos. Eu parei. E agora, recentemente, por causa do RPG, eu tive muito contato com o old school, né? Com a pegada old school, desenho old school. E aí eu descobri que o estilo favorito que eu quero seguir é o old school. Só que eu gosto também muito, eu descobri muito que eu gosto muito de cartoon, né? De cartoon, não cômico, irônico, mas do traço mesmo, né? Ou de desenho retrô e tudo mais. E eu resolvi unir os dois, né? Então eu criei minha primeira personagem aqui, né? Unindo os dois. Ela vai ser a personagem de uma história em quadrinhos que eu já estou escrevendo e desenhando, tá? E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os materiais que eu tenho usado. Como sempre, a minha prática de desenho também segue tudo que eu faço, que é na vibe do faça você mesmo, não tem material X, improvisa e tudo mais, né? Então eu faço desenhos nesse estilo aqui, né? Aqui, deixa eu ver se tem outro aqui, né? Esse aqui também eu gostei bastante. Né? Tudo nessa pegada old school, né? Eu tô aqui fazendo esse daqui, não sei se vai dar pra ver, né? É só um esboço, eu pretendo terminar ainda hoje. E eu comecei fazendo ilustrações para as minhas gameplays, né? Eu ia escrevendo... E conforme eu ia escrevendo, eu ia ilustrando o documento. Então eu tenho muitos gameplays nessa pegada aqui, né? Que foi um treino também que eu ia fazendo, né? Então tem tudo a ver com RPG solo essa questão do desenho. Aqui é um gameplay de Might Blade, né? E é isso, né? Vou falar primeiro do material e depois falar das poucas técnicas que eu utilizo. Eu não fiz curso nem nada, né? Material também, galera, olha só. Eu faço, meus desenhos eles sempre levam duas folhas, né? Uma folha normal dessas de caderno, que eu faço o esboço. Eu uso lápis, tá? Não ligo pro número, sabe? HB, 6B, eu não sei como é que funciona isso, tá? Lápis. Eu tenho uma borracha, essa daqui, que eu gosto muito, né? Essa borracha branquinha aqui que é bem legal. O lápis eu pego qualquer um mesmo para fazer o esboço. E depois, quando eu termino o esboço, que ele está bem estruturado, eu passo... eu não faço a arte final em cima do esboço, né? Eu uso o esboço para marcar, acertar a posição e tudo mais. Eu sou muito bom copiando desenhos, né? Para criar eu preciso realmente fazer esboço. Para copiar sempre foi um talento muito natural que eu tive, né? E isso manteve, eu descobri que isso manteve. Aí eu pego o papel Canson, eu acho que essa é a pronúncia, né? Eu compro esses bloquinhos aqui, né? Que é um papel mais duro, ele tem uma tessitura diferente, eu não entendo nada de papel, tá? Mas aí eu faço nele, né? Aí eu passo a lápis e eu uso a arte final, fazer arte final com
isso mesmo que vocês estão vendo aqui, né? Tudo que eu faço aqui, galera, todos os meus desenhos, né, tudo isso daqui, é caneta Bic preta. Eu tenho obsessão desde sempre, eu sempre gostei muito de caneta Bic preta, né, olha só. E eu uso caneta Bic preta, eu sei que existem canetas nanquins e tudo mais, mas eu não tenho, enquanto professor de inglês com salário extremamente limitado, no momento, né, com 2 filhos e pandemia e tudo mais, eu não tenho condições de comprar esse material ainda. E vou ficar, né, comprei caneta preta, aqui custa R$1, né, e tudo mais, e eu uso caneta preta para fazer arte final, né, por exemplo, esse daqui eu fiz com caneta preta. E basicamente é isso que eu uso, né? O papel canson ele facilita bastante nos traços, tal, mas nada impede que você faça num caderno mesmo de desenho, numa folha sulfite, tranquilamente, tá? Só que para arte final ele é melhor, assim, sabe? A chance de você rasgar o papel e tudo mais. E de técnica, o que eu uso, cara? Eu observo muito desenhos old school. Eu pego desenhos de livros, né, de RPG antigos, né, do D&D antigo, desses livros OSR, né, do Carlos Castilho, essa galera que faz, né, do Diogo Nogueira, e eu fico prestando muita atenção nos detalhes, né, por exemplo, esse desenho, por exemplo, que eu estou fazendo agora, deixa eu ver se vai dar para ver, ele tem muita rocha, então eu passei muito tempo consultando desenhos na internet dessa galera, como é que eles fazem rocha nesse estilo old school, né? Como é que são as rachuras, os traços e tudo mais. E aí eu faço alguns testes, né? Eu tenho um caderno só de teste e vou fazendo isso, né? A roupa, como é que é a roupa no tecido old school, como é que é o traçado e tudo mais. E esse é meu principal treino, tá? Observar e faço algumas uns pequenos detalhes, assim, né, de uma rocha, de um rosto e tudo mais, tentando simular aquele estilo. Só que os meus personagens, né, eles vão ser meio de cartoons, assim, né, então é um estilo que eu quero desenvolver, né, fazer o cenário mais real, mais real não, né, mas o mais old school tradicional possível, e os personagens que estiverem interagindo, só os personagens heróis. Os monstros eu quero fazer eles certinho, assim, mais realista, né? Eu gosto desse contraste, eu descobri que é o meu estilo. Pode ser que não agrade todo mundo, mas nem o Barry Windsor Smith, que desenhava o Conan, eu já vi gente falando que ele não desenhava bem, e pra mim ele é Deus na Terra, né? Então, se nem ele, né, agradava todo mundo, quem será eu? E outra coisa que eu faço complementando, eu tenho uma base de imagens, não de desenhos, tá? Uma base de fotos, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de desenhar castelos, então eu digitei castelos, castelos de verdade. Aí eu salvei fotos de todos os castelos que eu achei bonito. Ruínas, eu gosto muito de desenhar ruínas. Eu tenho uma pasta só de ruínas do mundo real, assim, que eu me baseio. Por exemplo, essas ruínas aqui desse desenho, depois eu mostro o resultado final. Ela é baseada em umas ruínas que tem lá na Irlanda, de verdade. E aí eu pego só a base, né, a montagem, ou de repente a perspectiva, e aí vou indo. Esse castelo aqui, por exemplo, né, ele é baseado num castelo de verdade que existe lá na Europa, nas ruínas de um castelo que existe lá na Europa. Só que, logicamente, eu mudei, né? Se eu não me engano, não tem essa torre aqui, a parede aqui é bem diferente e tudo mais, mas eu me baseio nisso. Então tem uma pasta de florestas, que eu gosto muito de florestas. Todos os temas que eu acho que eu vou desenhar, eu fiz um acervo e aí eu vou consultando e me baseando nisso, né? E eu também fiz um acervo de poses, né? Por exemplo, pessoa de lado. Aí eu pego fotos de pessoas mesmo, né? Pessoas de frente, pessoas sentadas, né? Pessoas correndo. Eu fiz uma pasta para cada tipo de pessoas lutando, né? E aí tem fotos de gente lutando com a mão, outros com espada. E aí eu construí esse meu arquivo que está crescendo aos poucos. E acima de tudo eu tenho tentado desenhar todos os dias. Nem que seja um braço, né? Desenho o braço, mas todo dia fazer um desenho. O meu plano, né? Eu vi isso depois que eu vi um vídeo de um cara que ele colocou como meta, né? Fazer um desenho por dia durante um ano.
e faz 14 anos que ele desenha todos os dias. E aí o cara mostrou a evolução dele, é um negócio absurdo. Tem um amigo meu que me mostrou um cara que ele se comprometeu a fazer um desenho por dia por 1 ano. E a evolução do cara nesse 1 ano foi absurda. E eu quero isso, né? Principalmente para representar essas questões ligadas a aventuras, RPG e tudo mais. Então, né, resumindo, esse é meu material de desenho, né? Mais uma folha aqui em branco. E é isso que eu tenho usado. Até se você pretende comprar material e tudo mais, no momento, o que eu quero, assim, o objetivo que eu queria, o tipo de imagem que eu quero criar, eu consigo criar, assim, dentro das minhas expectativas, 100% utilizando isso aqui. Então, por um tempo vai. Logicamente, conforme a nossa técnica aumenta, talvez os materiais, eles vão possibilitando a gente fazer mais coisas. Então, se vingar, se eu ver que eu levo jeito para coisas, se eu treinar direitinho, eu pretendo sim investir nisso, tá? Mas, por enquanto, pelo menos até o final do ano, aí eu vou ficar nesse faça você mesmo, do it yourself com a minha caneta Bic. E tô bem feliz com isso, fico muito feliz mesmo. Um abraço, a gente se vê.